E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então a gente continua falando de edição aqui no canal e hoje, pessoal, eu vou trazer uma aula que é uma atualização dentro da nossa plataforma por assinatura do nosso curso completo de Lightroom. Então lá dentro eu estou fazendo uma série de atualizações, trazendo as ferramentas novas do Lightroom e uma dessas discussões novas que a gente tem são algumas dúvidas do pessoal sobre remoção de manchas, como a gente remove manchas e como a gente pode tirar olheira, por exemplo, dentro do Lightroom. Então vou deixar vocês aqui com essa aula lá de dentro da plataforma, espero que vocês curtam e fica o convite aqui também para vocês assinarem a nossa plataforma por assinatura, o curso de fotografia mais barato dessa internet, que vocês vão aprender a fotografar, editar e usar o flash nas fotografias de vocês. E a gente está entrando agora também um curso de Lightroom CC dentro da plataforma. Tá legal então, meus queridos? Espero que vocês curtam e a gente se fala por aí. Beijão! Então, continuando essa nossa série de atualizações aqui do Lightroom, eu vou voltar para uma ferramenta, pessoal, que não é necessariamente uma atualização, mas que o pessoal lá me pergunta aqui dentro da plataforma: César, tem como no Lightroom eu, por exemplo, tirar olheira? Qual a real diferença entre, por exemplo, na ferramenta de correção, o clonar e o recuperar? Que lá na nossa aula, quando falamos sobre isso, não ficou completamente claro e por essa razão eu resolvi fazer uma aula nova aqui para vocês na plataforma, mostrando na prática como a gente vai trabalhar com esses elementos. Muito bem, então, meus queridos, vamos entrar então na nossa ferramenta aqui de correções do Lightroom, que é a ferramenta de remoção de manchas. Eu vou pegar aquela nossa mesma fotinho do Augusto. Eu tirei o tratamento de pele que a gente fez aqui nele justamente para a gente fazer do jeito certo, que é primeiro vamos remover as manchas e depois a gente faz o tratamento de pele lá utilizando a nova ferramenta de textura. Então o que a gente tem que entender aqui, pessoal? O clonar, ele é o mesmo carimbinho que a gente tem lá dentro do nosso Photoshop, que a gente viu aqui dentro da plataforma no nosso curso de Photoshop. O que faz o carimbinho, pessoal? Ele vai pegar a textura da imagem, ele vai pegar a cor da imagem e ele vai pegar o brilho da imagem. Ou seja, ele vai pegar todos os elementos a ponto de, inclusive, se eu quiser pegar uma parte da imagem e colocar em algum outro lugar, vai funcionar super bem. Posso utilizar isso também na questão das manchas, mas eu acho muito mais efetivo a gente trabalhar com a ferramenta de recuperação, que trabalha basicamente com pegar a textura de um determinado ponto da imagem e substituir por outro que a gente escolher. E daí a gente escolhe qual a cor e qual a luminosidade que a gente quer dentro dessa ferramenta. Apenas para título de exemplo, e ao contrário do que acontece dentro do Photoshop, na ferramenta de clonar, por exemplo, a gente escolhe qual a área que vai ser clonada, o que eu não acho muito interessante, mas isso aqui é mais para usar como ferramenta de remoção de manchas. Por exemplo, eu quero essa área aqui da imagem e eu vou pegar e eu vou colocar um olho aqui dentro dessa área em que eu demarquei. Ele está aparecendo pouco porque a nossa opacidade está baixa. Então aqui já é legal para a gente entender esse elemento aqui, que é a questão da opacidade. Então vejam só, ou seja, aqui está 100% coberto e vejam só como a difusão funciona, tá? Se eu coloco 0 de difusão, eu tenho exatamente tudo isso que eu estou vendo aqui nessa área da imagem e à medida que eu vou diminuindo essa difusão, vai se fazendo algum tipo de transição, tá? Bom, enfim, entendido esses dois conceitos aqui, pessoal, vamos usar a ferramenta para aquilo que nos interessa, que é para fazer a parte de remoção de manchas. E daí aqui eu acho muito legal e acho que inclusive essa ferramenta funciona melhor do que no Photoshop, porque aqui a gente está trabalhando com arquivo RAW. Isso significa que a gente ainda não tem os pixels processados, ou seja,
esse tipo de transição que lá no Photoshop é um band-aidinho, que é uma correção automática, que às vezes não fica tão bom, aqui no Lightroom a gente tem um controle super bacana e funciona super bem dentro da ferramenta, tá? Porém, o preço disso é aquilo que vocês já sabem, a gente começa a botar vários pontos e o nosso computador começa a pesar porque é um tipo de processamento diferente, tá? Bom, mas vamos entender aqui como funciona essa ferramenta, tá? A gente tem as nossas teclas que são os colchetes, a gente pode aumentar ou diminuir esse pincel e a gente tem duas áreas, um círculo interno, que é onde 100% do efeito está sendo aplicado, e a gente tem uma transição até o ciclo exterior. O que é interessante quando a gente trabalha com essa ferramenta aqui? A gente não pode ter muita difusão pelo seguinte. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olhem só. A gente tem aqui, pessoal, uma espinha, tá? Essa espinha, ela está focada dentro da imagem. A gente vai substituir isso por uma outra textura e tudo está focado. Se eu tenho uma área de difusão muito grande, Shift mais ou Shift menos, o que vai acontecer? Eu vou ter a espinha substituída, eu vou ter um blur, um desfoque e depois vai começar a vir a minha pele. Por isso que às vezes essas correções não dão muito certo, é justamente porque a gente não acerta a questão ali da difusão. Então, o segredinho aqui, pessoal, é o seguinte, a gente coloca no círculo menor a espinha, a gente deixa uma difusão baixa, eu chamo de difusão baixa entre 40% e 50%, ó, peguei ali o tamanho da espinha, apertei e vou vir aqui, vou substituir por uma outra área semelhante. Maravilha. Vou pegar aqui, ó, aqui tem que ser um pouquinho menor. Maravilha, pego, substituo. Aqui vou substituir por uma outra parte. É interessante que essa ferramenta aqui também nos permite a gente fazer esse joguinho aqui, tá? Então, por exemplo, se eu quero substituir aqui, vejam só, é só a textura que está sendo alterada. A cor e a luminosidade sou eu que escolho aqui a partir do momento que eu faço esse arraste. Então aqui tem uma outra coisinha, maravilha. Vejam só, antes, depois, a ferramenta ela faz um trabalho muito bacana. A gente dá o Enter aqui 2 vezes, a gente valida esse trabalho aqui que foi feito. E daí aqui, pessoal, eu vou trazer um outro elemento que a melhor forma de se fazer é vocês irem até a aula de Photoshop aqui da plataforma e vocês verem como fazer a remoção de olheiras dentro do Photoshop. Mas aqui dentro o pessoal me perguntou, César, é possível a gente tirar a olheira usando o Lightroom? E eu digo para vocês que sim, que é possível utilizando a nossa ferramenta de remoção de manchas Recuperar, tá? Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? A gente vai vir em Recuperar e a gente vai pegar essa área aqui, tá? Ó, vou desenhar essa área. É interessante como é uma olheira, uma área maior, que a gente faça um círculo maior de transição aqui, tá, pessoal? E daí o que a gente vai fazer? A gente vai trazer isso para uma área próxima aqui. Olha só. Pronto. Tá? E vai ficar muito artificial se a gente deixar dessa forma aqui, pessoal, porque as pessoas, elas têm olheiras. Então, o que é interessante a gente fazer? Aqui é que vem o valor dessa ferramenta aqui, que é a chamada opacidade, tá? O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vejam só, aqui a gente tem 100% aplicado, mas se a gente vai voltando, o Augusto vai voltando ali a ser um ser humano com olheira. Então eu recomendo para vocês que vocês deixem ali entre 40% de opacidade, eu acho que é um valor bacana. Aqui, como é uma área maior, talvez justifique também a gente fazer uma transição um pouquinho maior e a gente tem esse efeito aqui, olha só, antes, depois, antes, depois. César, essa é a melhor forma de corrigir a olheira? Não, repito para vocês, a melhor forma é vocês irem lá no curso de Photoshop aqui dentro da plataforma e resolver essa questão, tá legal? Então apenas aqui para a gente finalizar essa parte aqui de remoção de manchas, deixo essa aula aqui para vocês, tá legal, meus queridos? Beijão para todo mundo, tchau, tchau!